Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem, na manhã deste domingo e que a partir de agora vai ficar com a gente, comigo, Cacilda Medeiros, e com o nosso convidado que já a gente apresenta. Nós vamos ficar juntos até as 11 horas e aqui a gente vai aprender mais sobre a nossa igreja, especialmente hoje sobre a juventude, a organização da juventude na igreja, sobre o setor juventude da Arquidiocese de Natal. Pois é, comigo aqui no estúdio, o padre Felipe Andrel, padre muito jovem, com bem pouquinho tempo de padre, né, de ordenado, e padre Felipe é o coordenador do setor juventude da Arquidiocese de Natal. Padre Felipe, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia, querido rádio ouvinte. É uma alegria muito grande para mim poder estar contribuindo aqui com a nossa igreja, nesse serviço tão importante que o programa Aprendendo com a Igreja faz para a nossa arquidiocese. E, enfim, estou à disposição para poder ajudá-los a aprofundarmos o tema deste domingo. Bom, já disse que o padre Felipe é coordenador do setor Juventude na Arquidiocese de Natal. Também é vigário paroquial da paróquia de Santa Clara, além do Pitbull, né, no conjunto Pitbull, na zona sul de Natal. Mas, além disso, padre Felipe, eu queria que, até para os ouvintes, quem não o conhece pessoalmente, conhecer um pouco mais de você, da sua história, da sua vocação, da sua relação com a juventude na igreja. Pois bem, desde muito cedo, desde muito novo, da adolescência, eu, na experiência pastoral, na minha paróquia de origem, paróquia de Santana, lá no Conjunto Solidade 2, na Zona Norte, já fui me inserindo na vida da igreja através de diversos grupos de expressões juvenis. Participei de Pastoral da Juventude, participei de Encontro de Jovens, do SEGME, entre tantas outras experiências que com o tempo foram surgindo, equipe jovem de Nossa Senhora, catequese crismal. Então, na minha vida, a presença da juventude sempre foi muito forte, né? Os jovens sempre me mostraram essa força renovadora da igreja, que é isso que Jesus faz com a sua igreja, né? Ele é o jovem de Nazaré, o evangelho que é sempre jovem, que se encarna na realidade. Então a minha vida pastoral sempre foi marcada nas expressões juvenis da igreja lá na paróquia que eu estava inserido. E aí, com o passar do tempo, a gente vai sentindo um chamado, senti-me chamado ao sacerdócio, passei pela experiência do seminário, e sempre na minha vida pastoral a juventude teve um lugar importante. Especial. Perfeitamente, especial. Então, de modo que Dom Jaime, já no ano passado, me convida para a função de coordenador do setor juventude, e eis-me aqui. Ainda como diácono, né? Como seminarista, na verdade. Foi mesmo, como seminarista. Exatamente. E aí estamos na missão de rearticular o setor juventude, colocando todas as expressões juvenis que fazem parte da nossa arquidiocese para dialogar numa atitude sinodal, né, em comunhão e missão. Você está com quantos meses de padre? Pouco mais de 2 meses. Novinho. Ô, padre Felipe, e aí como é que está organizado o setor juventude? Você disse que está com essa missão de rearticular o setor juventude. E hoje como é que está organizado o setor? Assim, quem é que compõe o setor? Bem, o setor é exatamente este espaço de diálogo, de reflexão, de uma ação pastoral conjunta das diversas expressões juvenis presentes no território da arquidiocese. Então nós temos as pastorais de juventude, né, PJ, PJMP, nós temos as juventudes que vêm das congregações religiosas, Juventude Mariana Vicentina, por exemplo. Temos os movimentos, equipe jovem de Nossa Senhora, a juventude dos focolares também de congregação, temos o SEGME, EJAC, a juventude missionária, Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica, os jovens sarados da comunidade Canção Nova. Então as juventudes das novas comunidades também integram. Então este espaço é a Legião de Maria Juvenil, este espaço composto pelos diversos carismas, pelas diversas espiritualidades, pelas diversas expressões, onde juntos os jovens, principalmente nas suas lideranças, partilham as angústias, partilham os desafios e também as alegrias da missão. Então temos esse espaço de praticamente mensalmente nós nos encontramos. Durante o mês vamos articulando virtualmente algumas ações.
Temos a presença também nos zonais, tentando despertar as lideranças jovens nos zonais para poder animar também diretamente na base. Então estamos articulados com esses diversos grupos, movimentos e expressões que juntos somam forças, né, para a evangelização. Eu imagino que ao mesmo tempo que é muito gostoso, né, trabalhar essa unidade, respeitando essas diferenças de espiritualidade, né, cada uma segue uma linha, tem a sua espiritualidade, umas mais da linha carismática, outras da linha mais social, mais popular. Eu imagino que também é um desafio, né, coordenar tudo isso. Perfeitamente. Mas a gente lembra que o Espírito Santo de Deus é aquele que vem para unir, que suscita diversos carismas, né, diversas formas de vivência do Evangelho, de vivência da espiritualidade, mas o setor juventude também tem essa função bonita na igreja de quebrar barreiras, porque às vezes as lideranças elas só conseguem enxergar o seu carisma e a sua identidade própria e de repente ao ter contato com o outro é enriquecido. E é um espaço que possibilita ver como a igreja é rica, como a igreja é diversa de dons e carismas. E como disse Dom Helder Câmara, né? Se discordas de mim, tu me enriqueces. Então é bem isso, né? Mesmo nas diferenças da compreensão, da leitura de mundo, da leitura eclesial, mas cada um ali vai sendo enriquecido pelas diversas contribuições e assim volta para a sua realidade, volta para a sua base reabastecido. E sabe o que é bonito, Cacilda? É ver que em todas as reuniões, quando a gente faz a partilha, como estão os nossos grupos na arquidiocese? Então muitos falam, que bom ver que eu não estou sozinho. Que bom ver que as dificuldades não são só do meu grupo, só da minha expressão juvenil, e como é bom ver como outras expressões superaram algumas dificuldades, e isso inspira para que cada um possa continuar firme no seu trabalho, firme na sua missão. Pelo que você foi relatando aí no início, eu acho que são o quê? Umas 20 expressões, né? Nós temos no território da Arquidiocese 18 expressões juvenis. 18 presentes, e aí toda reunião, nem todas conseguem se fazer presentes, mas vão dando a sua contribuição conforme a possibilidade. E aí quais são, eu sei que inclusive esse ano vocês tiveram a Assembleia do Setor Juventude, né, a Assembleia Arquidiocesana. Quais são os projetos que o setor tem para este ano? Perfeitamente. Se a gente pegar o plano pastoral arquidiocesano, nós vamos ver que este ano família e juventude estão como prioridade. Prioridades. E aí, como... Eu acho que vem desde o ano passado, inclusive, né? Perfeitamente. A partir da pesquisa realizada na primeira fase do sínodo. Aliás, na fase diocesana do sínodo, que foi exatamente apontado isso. Então, na Assembleia de dezembro, colocou-se como as metas, como a prioridade, a evangelização da família e da juventude. E o setor juventude tem uma responsabilidade muito grande para corresponder ao plano pastoral. Então, a partir das metas que foram colocadas a partir do plano pastoral, percebemos a necessidade de formar discípulos. Como evangelizar no tempo de hoje? Nós estamos oferecendo à juventude muitas ferramentas, mas que não conseguem engajar na igreja muitas vezes, não conseguem gerar compromisso. Jesus Cristo muitas vezes não se torna o projeto de vida a ser assumido daqueles jovens. Então, qual foi a reflexão que fizemos na nossa Assembleia? Falta investir no discipulado. Apresentar a pessoa de Jesus que possa encantar realmente o jovem e fazer com que o jovem queira viver o seu batismo. Se configurar a Jesus, ser mais próximo dele, imitar seu exemplo, ouvir a sua voz, seguir o seu chamado, estar disposto a trilhar um caminho, como os discípulos, como os apóstolos fizeram. A Sagrada Escritura nos inspira nisso. Então, na reflexão que nós fizemos precisamos ver caminhos para formar discípulos, pessoas que possam aderir a Jesus, de fato, como um projeto de vida, que tenham a identidade cristã fortalecida. Então, as expressões juvenis estão trabalhando nesta perspectiva. É um trabalho de base, é um trabalho que exige acompanhamento. Um trabalho meio que de formiguinha, como se diz, né? Exatamente, porque o reino de Deus cresce assim, né? Eu acredito particularmente nisso, né? Não é nos grandes eventos, nos grandes holofotes, aquilo é celebrativo. Exato. Mas para você chegar ali, existe um percurso a ser trilhado. Exatamente
a receber a mensagem do Evangelho. Que esse percurso é o mais importante. Exatamente. E acontece lá na base, acontece lá na realidade paroquial, lá naquele grupo específico. Então, a partir disso, a Arquidiocese decidiu firmar, o setor Juventude Arquidiocesano decidiu firmar um gesto concreto, que é a formação de um subsídio, exatamente na ideia de formar discípulos. Esse subsídio vai ser uma experiência piloto aqui na Arquidiocese, quer dizer, há muitos anos atrás, lembro-me que ainda na época que o Padre Murilo coordenava o setor Juventude, né, na iniciativa de sua coordenação, o setor Juventude na época, que foi na época inclusive do centenário da Diocese de Natal. Eu lembro que Felipe, eu já tô quase deixando de dizer que você é assim um padre jovem, tá? Mas é porque desde criança acompanhei todo o nosso processo de evangelização enquanto Igreja de Natal. Né? Não, desculpa aí, cortei até seu raciocínio. Não, perfeitamente, não se preocupe quanto a isso. Mas eu vivi intensamente o ano da juventude dentro do centenário da Diocese, ainda no governo de Dom Matias, enquanto jovem leigo. O centenário foi em 2009. Perfeitamente, 2009. E aí, o setor Juventude até disponibilizou um material na época. Então, inspirando-se nisso, por exemplo, é preciso atualizar para o hoje. Já fazem o quê? De 2009 para cá, né? Mais de uma década, né? Exato. 2 décadas. Então, é preciso que a gente construa um material. E a beleza é que nós nos comprometemos nisso. Esse material será construído pelas diversas expressões juvenis, representantes das diversas expressões. Vamos construir um material composto de 10 encontros, e esses encontros têm como objetivo apresentar a pessoa de Jesus, e apresentar a pessoa de Jesus que se dá na comunidade. Um dos problemas que a gente identificou também na Assembleia do Setor Juventude, como os jovens estão fazendo a experiência com Jesus. É uma experiência meramente subjetivista, numa relação direta eu e Deus, que não passa pela comunidade. Nós temos uma grande beleza na igreja, Cacilda e rádio ouvintes, que são os sacramentos, que é Jesus agindo e salvando diretamente a sua igreja. É a presença de Jesus exatamente animando a nossa caminhada. E muitos jovens ainda não tomaram posse da beleza dos sacramentos. Então, como investir para despertar a consciência da importância do sacramento, não como um mero rito a ser seguido, mas como presença renovadora, pascal, transformadora de Jesus na vida do jovem, né? Como diz o Papa Francisco lá na Christus Vivit, caros, logo na introdução o Papa Francisco vai dizer, isso é fantástico: caro jovem, Jesus vive e te quer vivo com ele. Então, na ação sacramental da igreja, isto é possível. Nós temos vida nova, tomamos posse dessa experiência pascal. É preciso que a juventude descubra isso. Nós vamos fazer 10 encontros a partir do relato dos próprios jovens, de testemunhos de jovens que estão inseridos na vida da igreja aqui de Natal. Então, eles vão construir subsídio, eles vão propor todo o roteiro, e a gente espera que esses encontros possam ajudar nas bases. Porque muitos padres nos questionam, Padre Felipe, como iniciar um grupo de jovens? Como nós podemos animar a juventude aqui? Então começa pela base, colocando os jovens para refletir questões sobre a fé que talvez nunca tenham refletido até então. É um ponto fundamental para a gente conseguir despertar a adesão à pessoa de Jesus. Então temos esse projeto do subsídio, e a nossa ideia é que seja lançado no dia do DNJ Arquidiocesano. Estamos correndo contra o tempo para que isso seja possível. Como você estava falando aí dos sacramentos, e aí eu fiquei lembrando que a gente vê muito assim, crisma nas paróquias, né? Às vezes você vê paróquias, sei lá, que crismam de uma vez só, celebra o sacramento da crisma de mais de 100 jovens, né? E são jovens bem jovens, né? Ali de 15, 16 anos. E eu não sei, né? O que é que a igreja, a arquidiocese, o setor juventude, se tem também algum projeto, ou se nesse subsídio está contemplado assim, de como envolver esses jovens que saem da preparação da crisma. Perfeitamente. Mas é porque a gente precisa virar a chave, Cacilda. Nós ainda somos uma igreja que não tomamos posse de toda a força renovadora do Concílio Vaticano II. Por exemplo, nós, infelizmente, em algumas realidades, ainda temos uma catequese que prepara para o sacramento, não para a vida cristã. E aí é o problema. Eu sou preparado, a criança é preparada para a primeira Eucaristia. Se a concepção for essa, então ela é preparada para aquele dia, e a primeira Eucaristia acaba se tornando primeira e última.
né? O jovem é preparado para o sacramento da crisma, então ele é preparado para um dia, né? Até no final recebe um certificado, pronto, concluiu um curso. A concepção não deve ser essa. Nossa catequese, que vai além da pastoral catequética, da pastoral de iniciação cristã, nossa catequese que deve ser permanente, e o setor juventude, nas suas expressões, é peça fundamental nisso, porque ajuda na vivência do período da mistagogia, pós-sacramentos da iniciação. Como eu vou continuar a viver o mistério? É inserido na vida pastoral da minha igreja. Então, os grupos de jovens, as expressões juvenis, contribuem diretamente para isso. Então, é preciso formar para a vida cristã. Quando eu entendo isso, o sacramento vai ser a força renovadora, a força auxiliar, que vai fazer com que eu viva a minha missão de batizado no mundo. E aí tem isso aí, a concepção de que eu sou batizado, de que eu sou chamado, estamos no ano vocacional. Então, a Igreja do Brasil vive o 3º ano vocacional, corações ardentes, pés a caminho. É preciso fazer o coração da juventude arder pelo encontro com Jesus, para que possam se colocar a caminho como aqueles discípulos de Emaús se colocaram. E para onde os discípulos de Emaús foram? Se a gente lembrar do texto bíblico lá de Lucas, eles foram para Jerusalém. Eles voltaram para a cidade onde Jesus tinha acabado de ser crucificado. Eles voltaram para o conflito, eles voltaram para a cruz. Então é isso, é enfrentar as dificuldades do dia a dia, é enfrentar os contravalores que esse mundo está colocando para a juventude, mas enfrentar com convicção de que eu sigo ao Cristo que venceu a morte e com ele eu posso vencer também todas as dificuldades e eu posso ser feliz e eu posso ser santo. É para isso que eu estou no mundo. Então nós acreditamos que essa concepção, Cacilda, ela só é feita com acompanhamento, em pequenos grupos, na base. Então, o evento, o momento celebrativo é extremamente importante, mas ele celebra, ele não prepara o terreno, e o terreno precisa ser bem preparado para que essa semente possa germinar. Eu questiono muito, Cacilda, assim, qual o termômetro que eu utilizo para dizer que alguém teve um encontro com Jesus, né? Como saber? Já me perguntaram isso. Como é que eu sei se eu realmente tive um encontro com Jesus? Aí eu pergunto, qual é a sua vontade de anunciá-lo? Qual é a sua vontade de testemunhá-lo? Isso é fundamental. Se eu digo que me encontro com Jesus, mas eu não me comprometo com o anúncio, eu não me encontrei ainda com ele. Me encontrei com alguma ideia, com alguma coisa que realmente me animou em algum momento da vida, mas o encontro com Jesus faz eu ter o compromisso que São Pedro e São Paulo tiveram, que os apóstolos tiveram. Após a Páscoa, eles não voltaram atrás, mesmo diante da perseguição. E é isso que a gente precisa tomar posse hoje na igreja. O nosso encontro com Jesus não pode ser o encontro de como eu vou caminhando aqui na rua, aqui no centro de Natal, aqui na João Pessoa, passo por diversas pessoas que não as conheço, também não nos cumprimentamos, né? Não nos falamos nem nada. Acho que o encontro com Jesus não pode ser esse, né? Não, jamais, jamais. Tem que ser aquele encontro que marca, que eu fique lembrando dele, né? Que eu saia falando sobre ele. E é repleto de alegria, que eu saia testemunhando. Lembremos disso, todos os apóstolos foram mártires, com exceção de São João Evangelista, mas que deu testemunho aos pés da cruz. Uhum. Todos os outros posteriormente deram testemunho. O encontro com Jesus me faz dar testemunho. E como a gente precisa disso? É quando o mundo todo a sociedade está apontando para uma cultura do egoísmo e do individualismo, e eu sou capaz de dar um sinal contrário a isso. A cultura da partilha, da fraternidade, da solidariedade. Quando eu tenho essa identidade firme, essa identidade fixa, eu sou um agente da pastoral de fato. Eu sou aquele que faz o reino de Deus acontecer na minha realidade. E a igreja não pode perder isso de vista, ela não pode perder esta esperança. Formar discípulos, conforme apresenta o documento de Aparecida, discípulos missionários. E é interessante falar sobre isso, Cacilda. Não são discípulos e missionários, não tem essa conjunção aditiva. Uhum. Porque o documento de Aparecida fala, a conferência que foi em 2007, discípulos missionários. Se eu aprendo com Jesus, é um processo natural que eu testemunho. É um processo natural que eu anuncio. E o jovem é o melhor apóstolo do próprio jovem. Pois bem, o papo está muito bom, né? O nosso primeiro bloco já foi além do que estava previsto, então a gente vai para um rápido intervalo. Você está ouvindo a gente aí, fique sintonizado, são 2 minutinhos e a gente volta já com o Padre Felipe Andreu, conversando mais sobre a juventude, o setor juventude em nossa arquidiocese. Rapidinho e a gente volta.
Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo. Hoje o nosso assunto é juventude, a partir do setor juventude da nossa Arquidiocese Natal. E aqui com a gente no estúdio o padre Felipe Andrel, que é coordenador do setor juventude da Arquidiocese de Natal. O padre Felipe, recentemente, na reunião do clero, cujo tema foi, o tema em pauta, o principal tema em pauta foi a juventude, a família e a juventude, né? Acho que foi no mês passado, foi nesse mês. Foi nesse mês. Mês de junho. Mês de junho, mês passado, mês de junho, né? Ainda estou com a mente das festas juninas. Perfeito. Mês de junho. Vocês apresentaram o projeto Ao Seu Lado, né? Intitulado Ao Seu Lado, que foi idealizado pela Pastoral Juvenil Nacional. E eu queria que você falasse um pouco desse projeto, né? De que trata esse projeto Ao Seu Lado? Perfeitamente. A Pastoral Juvenil da Igreja do Brasil, da CNBB, está com esse projeto para o triênio 2023 a 2026, que é fruto exatamente do ouvir as lideranças, as expressões juvenis, ouvir as bases, diante da dificuldade de evangelizar nesse pós-pandemia. Né? O projeto Ao Seu Lado, a gente falava da experiência agora no primeiro bloco, né, dos discípulos de Emaús, ele é norteado exatamente por esta referência bíblica. Os jovens são convidados a perceber que Jesus está ao lado deles, caminhando com cada um, que ele entende as dificuldades, que ele entende os desafios, e não é um Deus que está lá em cima dizendo: força, meu filho, você consegue. É um Deus que vem caminhar comigo e se faz próximo, e que eu sou convidado ao reconhecê-lo ao partilhar as Escrituras e ao partir do pão. Exatamente aquilo que Jesus fez com os discípulos de Emaús e faz conosco a cada Eucaristia. Então o projeto Ao Seu Lado faz com que as expressões juvenis presentes na Igreja do Brasil possam perceber que não estão sozinhas, que Jesus está caminhando ao lado de cada uma das diversas formas, na vivência sacramental, na vivência da palavra, através das estruturas de acompanhamento da Igreja do Brasil, que ajudam também, que acompanham, que fazem as vezes de Cristo junto aos jovens. Então, esse eixo, ele consiste em trabalhar a evangelização das juventudes, esse plano, a partir de 4 eixos, que é o eixo formação. É importante a formação, mas aí, até na nossa igreja de Natal muito se fala, né? Em assembleias pastorais. Precisamos de formação. Olha que eu já vivi bem mais que você. Pois é, então você já ouve isso há algumas décadas, né? Exatamente. Precisa de formação, é a frase clássica de toda assembleia pastoral. Mas o pior que é isso mesmo, né? Assim, eu acho que a formação permanente para nós católicos é necessária sempre. Mas a pergunta, Cacilda, que a gente faz é: que tipo de formação é essa? Porque muito se fala sobre formação e às vezes parece que se dá, vamos dizer, tiros para diversos lados e a gente não tem uma linha comum, um caminho a ser trilhado de gradação, que a gente possa ir dando passos, olhando para trás e vendo o que foi construído para se espelhar, continuar a caminhar. Então o projeto ele trabalha a formação na perspectiva de formação integral. Se eu trabalho a importância da oração junto à juventude, essa oração deve se transformar em um compromisso com o cuidado com a natureza, com o cuidado com a casa comum, o compromisso com a sociedade em que eu estou inserido para ser um promotor do bem comum, um promotor da justiça, um promotor da paz, alguém que o jovem possa se identificar como um agente de transformação no mundo à luz do Evangelho, né? Então é uma formação integral que contempla as diversas dimensões do jovem, da vida do jovem, e que a gente precisa insistir para que não tenhamos uma evangelização que aliene, que tire da realidade, mas que o faça enxergar todas as dimensões da realidade que está ao seu redor. Então até o nosso subsídio da Arquidiocese de Natal está sendo preparado nessa perspectiva. Uma perspectiva discipular e de formação integral. O eixo 2 do projeto Ao Seu Lado trata-se de vocação e missão. É urgente que a gente faça a juventude se perceber como vocacionada, como chamada, ou seja, como sentido para a vida, né? Eu acho que isso aí é interessante quando você fala vocação e missão. Porque eu acho que às vezes quando a gente fala vocação, você pensa logo na vocação sacerdotal, religiosa. Exatamente. E eu acho que é muito importante trabalhar isso com a juventude, que a vocação não é necessariamente religiosa ou sacerdotal.
A vocação é para a vida, é para ser sal da terra e luz do mundo, seja quem eu sou. Casado, solteiro, criança, idoso, independente da minha situação, eu sou amado por Jesus e eu sou vocacionado a ser testemunha. Ser chamada a ser testemunha, né? Exatamente, testemunha de um amor que me amou e que me alcançou e que quer alcançar tantos e tantas através do meu sim. Costumo muito dizer em alguns momentos de formação que eu sou convidado a conduzir, né? O sim de uma jovem de 15 anos, há 2000 anos atrás, mudou a nossa história e fez a gente estar aqui reunido nessa experiência de comunidade chamada igreja. E o teu sim, caro jovem, pode transformar também muitas vidas, a exemplo do sim de Maria. Então é preciso que cada um tenha consciência disso. Eu não estou no mundo à toa. Eu sou chamado, eu tenho uma missão, eu tenho uma vocação, que vai além das vocações específicas que existem na igreja, né? A vocação sacerdotal, religiosa, leiga, mas eu tenho uma vocação comum, que é ser batizado, ser configurado a Jesus, ser um outro Cristo no mundo. E como isso é comprometedor, então é preciso que o jovem tome posse disso. Então o projeto ele vai trabalhar para investir nessa cultura vocacional. Além disso, o eixo 3, Cacilda, trata sobre estruturas de acompanhamento e assessoria. No setor juventude a gente percebe que é um dos setores mais complexos de se trabalhar na igreja, justamente porque a rotatividade de lideranças é muito grande. O jovem hoje, Cacilda, está na paróquia, está num grupo, ele está à frente de uma ação pastoral. Daqui a um ano ele passa num concurso, ele casa, ele ingressa na faculdade, o seu projeto de vida muda. Vai embora para outro lugar. Pois exatamente. É em busca de uma perspectiva de vida melhor, de formação profissional. Você sabe que a gente vê muito isso na pastoral da comunicação também. Sim. Até porque é uma pastoral que também reúne muitos jovens. Perfeitamente. Então a gente vê muito essa rotatividade de liderança exatamente por esses motivos que você citou aí. Pois é, Cacilda. E o que é que se faz quando a liderança tem que sair? E coloca-se para outra liderança, convida-se outro jovem, outra pessoa para assumir esse processo. Começa do zero. E assim a gente vai, sem desanimar. E começa uma formação novamente, com cada um. Por isso a complexidade e a dificuldade. Que é diferente de outros setores que você consegue ter uma liderança que passe ali 4, 5, 6 anos, né? No setor juventude, nas expressões, essa rotatividade de lideranças é muito grande. Então, como a gente poder formar a liderança, não simplesmente quem está no serviço da coordenação, mas formar liderança na base, para que quando alguém venha assumir uma coordenação, eu esteja bem mais confiante e convicto e esclarecido sobre a sua missão. E além disso, formar assessores. Quem são os assessores? São as pessoas que já não são mais tão jovens assim, mas que têm o carisma e amor pela juventude e que estão acompanhando. Esses são os casais, muitos casais acompanham o trabalho com juventude nos diversos movimentos e expressões, padres, religiosos. Então é preciso formar cada um deles para a concepção de que eles não devem fazer pelo jovem, mas eles devem fazer com o jovem, incentivando o protagonismo juvenil e respeitando as decisões e as deliberações da juventude, mas sendo sempre esse ponto de apoio que cada um se sinta muito livre para recorrer, para pedindo esclarecimentos, pedindo opiniões, mas enfim, é alguém que está junto, como Jesus faz com os discípulos de Emaús. Chegou, caminhou junto e depois desapareceu. Por quê? Porque era a hora dos discípulos exercerem o protagonismo. Então a figura da assessoria é bem isso. Então o projeto Ao Seu Lado, né? Intitulado Ao Seu Lado, mesmo é idealizado pela Pastoral da Juventude, Pastoral Juvenil da Nacional, da CNBB, e vocês estão de alguma forma colocando em prática aqui também. Perfeitamente. Esse projeto é trienal. Foi nos apresentado na Assembleia do Regional Nordeste 2, nos dias 29 e 30 de maio, lá na sede da CNBB em Recife, né? Eu e uma comissão aqui da Arquidiocese estivemos presentes. Então, é a primeira parte do projeto. O projeto, ele não é uma receita de bolo pronta. Ele diz os eixos que são urgentes a serem trabalhados. E nós vamos olhar para a realidade da Arquidiocese, para o que temos e tentar discernir juntos como podemos trabalhar esses 4 eixos na nossa realidade. E para nós foi muito bom observar que o que a Igreja do Natal já estava pensando desde a Assembleia Arquidiocesana
de pastoral e da Assembleia do Setor Juventude está muito na linha do que a Igreja do Brasil pensa. É hora de formar discípulos, é hora de despertar vocações cristãs, que o jovem possa de fato ter consciência da importância do seu sim para o mundo. Então, estamos muito felizes em saber que o Espírito Santo age e estamos pensando num caminho comum, junto com a Igreja do Brasil. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, certo? E aí volta com o último bloco aqui do programa Aprendendo com a Igreja. São 2 minutinhos, a gente volta já, conversando mais sobre a juventude. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já o último bloco do programa. Hoje nós estamos conversando sobre a juventude, o setor juventude da Arquidiocese de Natal. E aqui com a gente no estúdio o padre Felipe Andreu, recém-ordenado, com 2 meses de sacerdócio, que também é vigário paroquial da paróquia de Santa Clara, lá no Pitbull. E padre Felipe, desde a época que era seminarista ainda, assumiu essa missão de coordenar o setor juventude na Arquidiocese de Natal. Padre Felipe, lá no primeiro bloco, quando você estava falando do subsídio que vocês estão produzindo, você falou que a pretensão é lançar no Dia Nacional da Juventude, o DNJ. Perfeito. E aí, como é que vocês estão programando o DNJ? Já está planejado, data, evento, como é que vai ser essa celebração? Sim, nós tivemos na nossa última reunião do setor juventude agora no mês de junho, a deliberação de como realizaríamos a celebração do Dia Nacional da Juventude. Nós aqui na Arquidiocese, em primeira mão essa informação, vamos celebrar no dia 15 de outubro. Geralmente a nível de Brasil é celebrado no último domingo de outubro, mas diante de algumas situações que foram colocadas, decidimos celebrar de modo antecipado. O que não impede que no último domingo de outubro, cada paróquia, cada expressão tenha a sua celebração própria do DNJ. Mas a nível de Arquidiocese, todos somos convidados a celebrar juntos no domingo, dia 15 de outubro. A celebração vai acontecer de 1 às 6 da tarde na Catedral Metropolitana. Então, nós decidimos celebrar o DNJ aliando a um desejo nosso que vem desde o ano passado, que é realizar um grande terço da juventude arquidiocesana. Nesse pós-pandemia, um dos movimentos que foram surgindo nas paróquias e que se fortaleceu foi o movimento do terço da juventude. É mesmo. Pois é, e que bonito será ver todas as paróquias que têm o terço, que têm este movimento, essas expressões unidas, rezando juntas. Então, é um grande sonho nosso que vai se realizar. Então, deliberamos, ao invés de fazermos 2 eventos, por que não reunir os 2 num só? Além de uma tarde onde a gente vai trabalhar a temática do DNJ, finalizando com celebração eucarística, a gente também fazer este texto da juventude todos juntos. Então, a gente está muito animado para esta celebração, e com a pretensão de lançar o subsídio exatamente neste dia, no dia 15 de outubro. Quando tiver tudo pronto, passa as informações para a gente fazer uma boa divulgação, dessa celebração. Com certeza. E outro evento, que aí é mundial, a Jornada Mundial da Juventude, a JMJ também, que vai acontecer no próximo mês de agosto em Lisboa, em Portugal. Aqui no intervalo eu já perguntei, você vai participar? Você disse que não, mas tem grupos aqui de Natal que estão se preparando para ir, Exatamente, tem o Padre Mário, que é o pároco da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes na Ridim, ele está organizando um grupo para ir. A comunidade Shalom também está bem articulada, organizando um grupo. Algumas pessoas, alguns jovens estão indo por conta própria, mas que bom que a nossa arquidiocese, de certo modo, estará representada neste grande encontro das juventudes de todo o mundo, com aquele que é o sinal de unidade da igreja, que é exatamente o Papa Francisco. Então a jornada vai acontecer no mês de agosto, de 1 a 6, e todos somos convidados, a mesmo aqui do Brasil, mesmo aqui de Natal, estarmos unidos em oração, pelo êxito deste evento tão importante já na nossa Igreja Universal. E eu estava vendo, aliás, eu sempre acompanho as mídias do Vaticano e já há muito tempo, sei lá, há 2 anos talvez, que sempre vejo notícias, a Igreja se prepara mundialmente para esse evento, para a JMJ. E eu estava vendo que o tema que vai nortear a jornada
este ano é Maria levantou-se e partiu apressadamente, que é uma citação de Lucas. Perfeitamente. Qual é a mensagem, né, que esse tema traz para a juventude? A mensagem é exatamente que a juventude possa se espelhar em Maria, a primeira discípula missionária. Aqui deu sim, como você já estava lembrando aqui. Perfeitamente. E a gente percebe, vamos tentar entender o contexto, Cacilda. Maria, ela tem acabado de dar o sim e o Filho de Deus está sendo gerado em seu ventre. Ela está, como diz o anjo, cheia da graça. Cheia de graça, ela está plena de Cristo. E isso a faz partir apressadamente para servir a sua prima Isabel, que já estava gestante na velhice. Exatamente o testemunho que a juventude é chamada a viver. Encher-se de Cristo, estar cheio da graça para partir em missão. E Maria foi para a região montanhosa. Exatamente no mundo de hoje, quantas dificuldades, quantas montanhas que a juventude precisa subir e superar dia a dia. Mas cheio da graça, isso é possível. E tudo isso para quê? Para o encontro. E o Papa Francisco, em seu pontificado, tem frisado muito isso e a gente precisa encarnar na nossa realidade. É preciso vivermos a cultura do encontro. Não podemos, na nossa ação pastoral, construir muros que dividem, mas sim pontes que unem. Então, a JMJ, na temática que foi escolhida pelo próprio Papa Francisco, faz a juventude despertar para a urgência que é se colocar a caminho e partir apressadamente. O mundo tem pressa, Cacilda, de conhecer a alegria do Evangelho. O mundo tem pressa de se encontrar com Jesus, que somente Ele pode responder aos anseios e angústias que o tempo atual passa. E os jovens são os grandes portadores da boa notícia, são os grandes portadores do Espírito. Os jovens têm todo o dinamismo, toda a força para poder contagiar o mundo com esta alegria que vem de Jesus, que vem do jovem de Nazaré. Então a Jornada Mundial da Juventude lembra a importância de sermos uma igreja que está em estado permanente de missão, né? Que não mede distância, que não mede esforços, que rompe barreiras e fronteiras para levar a alegria, levar o Cristo exatamente a todos aqueles que precisam se encontrar. E como é bonito ver a concretização dessa passagem bíblica, né? Quando Nossa Senhora se encontra com Isabel, a criança estremece no ventre. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente sente isso, essa mexida de vida, esse coração que arde, né? A gente realmente encontra o sentido que nos completa. Que a juventude possa tomar posse, que a jornada vivida lá em Lisboa, mas que ela possa dar frutos na igreja em todo o mundo, para uma igreja mais discípula, missionária, testemunha do ressuscitado. Eu vou perguntar a você, não só como o Padre Felipe, coordenador do setor juventude, mas também é o Padre Felipe jovem e é o Padre Felipe e a Felipe Andra, o sacerdote, né? Quais são os desafios que, na sua concepção, são assim, os maiores desafios para se trabalhar a evangelização com a juventude, fazer com que o coração dos jovens arda, né? Tenha esse ardor pela evangelização? Os maiores desafios, Cacilda, é a cultura que a gente está inserido. Nós estamos inseridos numa cultura exatamente individualista, onde as pessoas olham somente para si mesmas, né? A juventude está sendo bombardeada com diversos sentidos, propostas de sentido para a vida, que não é o sentido do Evangelho, né? Exatamente numa cultura hedonista, a busca do prazer pelo prazer, aquela coisa momentânea, né, de momentos. Uma cultura de hoje que os jovens acreditam que liberdade é você não ter compromisso, né? E isso é refletido em diversas dimensões da vida, inclusive com a igreja. Muitos não querem mais se comprometer com a instituição matrimônio, se comprometer com uma pastoral, se comprometer com um compromisso, porque acham que isso vai estar privando a sua liberdade. Pelo contrário. Então nós temos uma cultura de época que cada vez mais aponta para si mesmo. E Jesus é aquele que nos ensina que a vida com sentido é a vida que é partilhada. Agora vamos para, esse é o adestra, agora vamos para o adintra, para a realidade eclesial. Nós ainda temos comunidades muito fechadas para a ação juvenil. Nós temos muitas pessoas que têm medo da juventude, medo do novo que ela traz, porque a juventude questiona. A juventude questiona o sempre foi assim. E que bom que questiona, porque a igreja que continua no sempre foi assim é uma igreja que se priva da ação do Espírito Santo. O Espírito que transforma e que renova todas as coisas. Mas você sabe que esse ponto aí,
não é atual, né? Porque eu também, assim, muito jovem, eu participava de grupos de jovens lá em Jardim Seridó. Depois eu coordenei Pastoral da Juventude e participava daquelas reuniões diocesanas lá da Diocese de Caicó. Sim. E olha que isso, sei lá, na década de 80, início de 90, e eu já escutava isso mesmo, né? E assim, presenciava, testemunhava e escutava esse mesmo problema, né? Desse fechamento de alguns segmentos dentro da própria igreja que afastam a juventude. Pois é, e muitas vezes a acolhida à juventude não é total, é parcial. Muitas vezes o jovem é visto apenas como alguém que vai executar as funções que já foram pensadas por aquele grupo que está ali na liderança. O jovem ele não é chamado para colocar sua ideia, para pensar junto, é chamado muitas vezes só para o momento da execução. Uhum. Isso não é valorizar o batismo, principalmente na concepção que ainda está enraizada de que o jovem é o futuro da igreja. Não é. O jovem é o presente. Né? Nós não estamos preparando o jovem para que no futuro ele exerça a missão. Ele vive a missão hoje. O grupo de jovens não existe, os grupos de jovens não existem para segurar o jovem até que ele chegue à fase adulta, não. É um espaço propício para que hoje ele seja discípulo missionário. O jovem é um batizado como qualquer outro. E não é justo que julguemos o jovem pela sua inexperiência, que digamos, você ainda tem muito que aprender. Lembremos, por exemplo, de São João Evangelista. Do grupo dos 12, o único que ficou aos pés da cruz. O único que deu testemunho. Era o discípulo jovem. Perfeitamente, o mais jovem do grupo. E quantos jovens hoje dão testemunhos lindos, Cacilda, belíssimos, de seguimento a Jesus, de fidelidade, de amor à igreja. Às vezes muito mais do que casais e pessoas já mais idosas. Eu digo porque na base vejo testemunhos muito bons. E eu não estou falando de gente que é padre, que é freire, não, de jovens leigos mesmo, mas que entenderam sua missão no mundo, sua missão na igreja e dão a sua contribuição, dão o seu sim, e que mesmo diante de tantas portas que se fecham, eles não desistem da missão, porque sabem quem foi aquele que os chamou. Todo desafio, acredito que todo desafio, ele precisa de um direcionamento para ser vencido, né? O desafio precisa ser, você precisa superar, vencer um desafio. E aí, qual é a sua orientação para quem está ouvindo a gente? Aí eu já não digo só os padres, né? Mas os leigos religiosos, os leigos que estão ouvindo a gente, que às vezes muitos são engajados em pastorais. Qual é a sua orientação para que as pessoas adultas em especial e também as jovens abracem outros jovens, tragam jovens para a igreja? Tome posse das palavras do Papa Francisco, lá em Fratelli Tutti, né? O diferente me enriquece. Nós somos a igreja que somos chamados a viver a unidade na diversidade. Não tenha medo do novo que a juventude traz. Lembremos que o cristianismo trouxe um novo para dentro do judaísmo, né? E aí lembremos que a cada época que passa, quantas pessoas são os portadores do Espírito Santo que traz a novidade à sua igreja. Lembremos que o Concílio Vaticano II trouxe muita coisa nova para uma instituição que já estava há muitos séculos precisando de um novo sopro de ânimo, de vida. Então não tenhamos medo do novo que a juventude traz. Eu acredito muito nisso, que o Espírito Santo fala através dos jovens, dos seus questionamentos, né? Mas fala também através de toda a sua força, capacidade criativa, do espaço que os jovens hoje dominam, né, as redes sociais, dominam esse mundo digital. Vamos usar isso a nosso favor, né? Usar todo esse contributo para que a juventude possa ser protagonista, que o jovem possa realmente sentir-se que ele contribui diretamente com a igreja, contribui diretamente com o reino de Deus. Não queiramos fazer coisas para os jovens, queremos fazer coisas com os jovens, coisas que construam de fato a igreja, que é a comunidade dos seguidores e seguidoras de Jesus. Isso é muito bonito, assim, e importante, né? Não fazer para os jovens, mas fazer com os jovens. Perfeitamente. Seria o ideal, né? Que todos nós, adultos, tivéssemos essa consciência. Mas, Padre Felipe, você, lá no início, quando você estava se apresentando, né, no início do programa, você falou que está à frente do setor juventude há mais de um ano, né? Ainda começou como seminarista, depois diácono, agora já sacerdote, e que chegou com a missão de rearticular o setor.
E aí, quais são os frutos que você consegue enxergar que já pode colher, né, nesse mais de um ano? Olha, os frutos que a gente enxerga, Cacilda, primeiramente o setor está rearticulado, o setor está vivo, no sentido de que estamos nos reunindo. Né, mensalmente temos um encontro com as lideranças, né? Além disso, virtualmente esse encontro ele continua, as expressões estão dialogando, estão somando com a Igreja de Natal, estão juntos colocando os desafios. Então nós temos hoje um espaço de diálogo das expressões juvenis que existe. Além disso, nós estamos conseguindo chegar a muitos zonais. Alguns zonais já estão conseguindo rearticular a liderança, né, daquele zonal com relação às juventudes. Né? Alguns zonais até têm padres que se dispõem a acompanhar esse processo. Então, graças a Deus, do ano passado para cá, não chegamos a todos, mas já chegamos, posso dizer, a metade dos zonais da Arquidiocese de Natal, justamente dando esse direcionamento, e a gente percebe que lideranças estão surgindo, ou estão ressurgindo, e que lideranças estão sendo formadas justamente a partir do nosso direcionamento. Então, que bom é ver que nós estamos caminhando devagarzinho, mas estamos caminhando para, nesse pós-pandemia, para a rearticulação das nossas lideranças, que é fundamental. A gente preparar boas lideranças para o serviço à igreja. E aí, o que é que as paróquias que ainda não tem, também não sei se tem alguma paróquia que não tem nenhum segmento jovem, nenhum grupo de pastoral da juventude, de PJMP, de alguma linha carismática, enfim. Qual é a sua recomendação para as paróquias em relação a essa organização da juventude? Recomendação é o seguinte: primeiramente, converse com o seu pároco, né, os leigos que estão nos ouvindo, ou até mesmo os párocos, os padres que nos ouvem, e nos procurem no setor juventude, porque de segunda a sexta no subsolo da catedral, na cúria, ou diretamente comigo, com a secretária Rúbia, que a gente vai conversar e vai exatamente direcionar, né? Exatamente direcionar para que conheçam as diversas expressões, que conheçam as diversas realidades. Quem sabe, a partir das expressões juvenis que nós temos no território da Arquidiocese, a sua paróquia não se identifica com uma, e aí a gente encaminha para aquela liderança para que ela possa fazer o trabalho de nucleação, né? E formar o núcleo, formar o grupo, e aí a paróquia possa realmente ter uma expressão juvenil, né? Aglomerar jovens que possam exatamente fazer a experiência do discipulado, a partir de um carisma, de uma espiritualidade, de uma identidade específica. Padre Felipe, chegamos ao fim do programa Aprendendo com a Igreja. Muitíssimo obrigada, né, por ter estado aqui com a gente durante essa uma hora, né? Desde as 10 horas a gente conversando aqui sobre a juventude, os desafios, as ações do setor juventude na Arquidiocese. Muitíssimo obrigada. Disponha, Cacilda. Deus abençoe e Deus abençoe a todos os rádio ouvintes. Contem conosco. Pois bem, só reforçando o que o Padre Felipe disse, né? Você que quer saber como organizar melhor a juventude aí em sua paróquia, pode procurá-lo, né? Os padres com certeza têm o contato do Padre Felipe, ou então pode procurar a sala do setor juventude no subsolo da Catedral de segunda a sexta-feira, manhã e tarde. Exatamente. Então, muito obrigada também a você que esteve com a gente e na nossa audiência, aprendendo mais, né, sobre a juventude na nossa igreja, na nossa arquidiocese. Muito obrigada a você pela audiência e continue na sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo para você, boa semana e até domingo que vem.